O nascimento de Jesus marcou o início de uma nova era, uma promessa cumprida e a esperança para a humanidade. Os acontecimentos que cercaram seu nascimento foram repletos de significados e nos ensinam sobre a importância de aceitar o Salvador. Primeiro, a estrela no Oriente. A estrela que apareceu no Oriente e guiou os magos até Jesus é muito mais do que um fenômeno celestial. Ela é um poderoso símbolo da luz divina que brilha para guiar aqueles que buscam a verdade e a salvação. Imagine o cenário: uma noite escura, sem caminhos claros, e de repente, uma luz aparece, apontando a direção certa. Aquela estrela não era apenas um guia físico, era a manifestação do plano perfeito de Deus, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Essa estrela nos ensina que Jesus é o farol eterno que jamais se apaga. Ele ilumina as trevas de nossas vidas, trazendo clareza, propósito e direção. Quantas vezes nos sentimos perdidos, como se estivéssemos caminhando sem rumo? É nessas horas que precisamos lembrar: Jesus é a nossa estrela guia. Ele veio ao mundo para ser a luz que dissipa as sombras do medo, da dúvida e do pecado. Assim como os magos seguiram aquela luz com fé, somos chamados a seguir Jesus com o mesmo entusiasmo e determinação. Ele não apenas aponta o caminho, ele é o próprio caminho que nos leva à vida eterna. Hoje, pergunto a você: há algo escuro em sua vida que precisa ser iluminado? Confie na presença de Cristo e permita que sua luz guie você para a verdade, a paz e a alegria. A estrela no Oriente é um lembrete de que Deus nunca nos deixa sozinhos na escuridão. A luz de Cristo está disponível para todos que buscam, trazendo esperança, direção e salvação. Segundo, a adoração dos magos. A visita dos magos ao menino Jesus nos revela uma adoração cheia de significado e profundidade. Ao se apresentarem diante do Salvador, eles não apenas se curvaram em reverência, mas também trouxeram presentes que falam poderosamente sobre quem Jesus era e o que ele veio fazer por nós. O ouro, um presente digno de reis, proclamava a realeza de Jesus. Desde o seu nascimento, ele foi reconhecido como o Rei dos Reis, aquele que governaria não apenas uma nação, mas os corações de toda a humanidade. O ouro nos desafia a perguntar: temos honrado Jesus como o Rei das nossas vidas? O incenso, usado em rituais de adoração, declarava a divindade de Cristo. Os magos entenderam que estavam diante de alguém que era mais do que humano. Jesus era e é Deus conosco. O incenso nos lembra da necessidade de uma vida de adoração, em que reconhecemos a santidade e a majestade do Senhor em cada aspecto do nosso dia a dia. A mirra, um óleo usado para embalsamar corpos, trazia uma mensagem sombria, mas profundamente esperançosa. Ela apontava para o sacrifício de Jesus que, mesmo em sua infância, já estava destinado a dar sua vida para nos salvar. A mirra nos convida a refletir sobre o preço que Jesus pagou por nós e a responder a esse sacrifício com gratidão e compromisso. Os presentes dos magos não foram escolhidos ao acaso. Eles eram uma proclamação profética da identidade e da missão de Jesus. Eles nos ensinam que a verdadeira adoração vai além de palavras ou rituais. Adorar a Jesus é reconhecer quem Ele é, nosso Rei, nosso Deus e nosso Salvador, e viver de acordo com essa verdade. Hoje, pergunto a você: quais presentes você tem oferecido ao Senhor? Seu tempo, seu coração, seus talentos? Que a adoração dos magos nos inspire a nos aproximarmos de Jesus com o melhor que temos, reconhecendo sua soberania, rendendo nossa adoração e vivendo com propósito em resposta ao seu sacrifício. Terceiro, a reação de Herodes. Quando o Salvador veio ao mundo, não encontrou apenas corações abertos e cheios de alegria. Desde o início, houve oposição.
Herodes, ao ouvir sobre o nascimento do rei dos judeus, reagiu com medo e hostilidade, tentando eliminar Jesus antes mesmo que ele pudesse crescer e cumprir sua missão. Herodes simboliza o poder humano corrompido pelo egoísmo, pelo medo e pelo desejo de controle. Ele temia perder seu trono, sua posição e sua influência. Assim, ele decidiu lutar contra as boas novas, tentando apagar a luz que Deus enviou ao mundo. Essa reação nos lembra que a vinda de Cristo não apenas traz conforto, mas também confronta. O nascimento de Jesus desafia tudo o que é baseado em orgulho, injustiça e ganância. Herodes é o retrato daqueles que rejeitam a verdade, porque ela expõe a escuridão e exige mudança. Essa luta entre o bem e o mal, entre a luz de Cristo e as trevas deste mundo, não acabou. Ainda hoje, vemos resistência à mensagem do Evangelho em diferentes formas, na sociedade, nas estruturas de poder e até em nossos próprios corações, quando relutamos em nos render totalmente ao Senhor. Mas aqui está a verdade que nos dá esperança. Nenhuma força, por mais poderosa que pareça, pode impedir o plano de Deus. Herodes tentou, mas falhou. A luz de Cristo continua brilhando e triunfando sobre as trevas. Essa história nos chama a refletir. Há alguma área em nossa vida onde estamos resistindo a Jesus? Algum medo ou apego ao nosso próprio trono que nos impede de permitir que Ele reine completamente? Que possamos nos render ao Senhor, permitindo que Sua luz transforme tudo em nós. Mesmo em meio à oposição, o Evangelho avança. A luz de Cristo nunca será apagada e, como seguidores dele, somos chamados a viver com coragem, proclamando essa verdade em um mundo que tanto precisa dela. Quarto, a alegria dos magos. Agora vamos imaginar por um momento a cena dos magos finalmente encontrando Jesus. Depois de uma longa jornada repleta de desafios e incertezas, eles chegam ao lugar onde está o menino. Ao vê-lo, seus corações se enchem de uma alegria indescritível. Essa alegria é um testemunho poderoso para nós, uma lembrança de onde está a verdadeira fonte de realização e felicidade. Os magos não buscavam poder, riquezas ou reconhecimento, eles buscavam o Salvador. E ao encontrá-lo, descobriram algo que o mundo jamais poderia oferecer: a plenitude da alegria espiritual. Essa alegria não dependia das circunstâncias ou de posses materiais, mas do privilégio de estar diante de Jesus, aquele que veio trazer vida e esperança. Quantas vezes, em nossas próprias jornadas, buscamos felicidade em lugares errados? Corremos atrás de conquistas, bens ou aplausos, apenas para perceber que essas coisas são passageiras e incapazes de preencher o vazio de nossas almas. A história dos magos nos ensina que a verdadeira alegria não está nas coisas deste mundo, mas em um encontro profundo com Cristo. Essa alegria é eterna e inabalável porque é baseada em quem Jesus é. Ele é a fonte de tudo o que é bom, o motivo do nosso louvor e a razão pela qual podemos sorrir, mesmo em meio às dificuldades. Assim como os magos, somos chamados a buscar o Salvador com fé e perseverança, sabendo que Ele é a resposta para todas as nossas necessidades. Hoje pergunto a você: onde você tem procurado alegria? Será que está buscando em coisas temporárias ou tem se aproximado de Cristo, aquele que é a fonte de uma alegria que nunca acaba? Que possamos seguir o exemplo dos magos, abrindo nossos corações para Jesus e experimentando a alegria verdadeira e eterna que só Ele pode oferecer. Quinto, a orientação e proteção de Deus. A história do nascimento de Jesus nos revela um Deus que é soberano e cuidadoso, sempre presente e ativo na proteção daqueles que o servem. Desde o início, vemos o cuidado divino guiando e protegendo Jesus por meio de intervenções específicas, como os sonhos que alertaram os magos e José. Os magos foram instruídos em sonho,
a não retornarem a Herodes, protegendo assim a vida do Salvador. José, por sua vez, foi guiado a fugir para o Egito com Maria e o menino Jesus, escapando das intenções malignas de Herodes. Essas ações nos mostram que Deus nunca é passivo diante dos desafios que enfrentamos. Ele está sempre operando, muitas vezes de maneiras que não conseguimos enxergar de imediato, para cumprir seus propósitos e guardar os seus filhos. Essa proteção divina, demonstrada na vida de Jesus, é também uma promessa para nós. Em tempos de incerteza, quando enfrentamos perigos ou não sabemos qual caminho seguir, podemos confiar que Deus está no controle. Ele nos guia com sabedoria e nos protege com poder. Mas essa proteção exige algo de nós: confiança e obediência. Assim como os magos e José seguiram as instruções de Deus sem hesitação, somos chamados a ouvir e obedecer à voz do Senhor, mesmo quando o caminho parecer desafiador ou incerto. Hoje, quero perguntar: você tem confiado na orientação de Deus? Tem buscado sua direção em oração e na palavra? Lembre-se de que, assim como Deus protegeu e guiou Jesus, Ele também está ao seu lado, cuidando de cada detalhe da sua vida. Que possamos descansar nessa verdade. Não estamos sozinhos. Nosso Deus é um Pai amoroso, que guia nossos passos, guarda nossa vida e nos dá segurança em meio às tempestades. Confie nele, pois aqueles que o buscam jamais são desamparados. Queridos, o nascimento de Jesus nos ensina a importância de reconhecer e receber a luz que ele trouxe ao mundo, a alegria que ele proporciona e a proteção divina que sempre está presente.